Olá pessoal, tudo bem? Satisfação imensa estarmos juntos com todos vocês em mais um vídeo aqui pelo canal do Culto Racional. Desde já convido você a ficar comigo até o final, os instantes finais aqui desse vídeo, tá certo? Compartilha ele com as pessoas que você conhece, se esse vídeo lhe ajuda, tá bom? Ontem nós falávamos sobre Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11, falando que as pessoas são tardias em ouvir, tá? Eu até falei que ia começar um estudo, que eu estou ansioso para começar esse estudo, né? Bem profundo, falando aí sobre o embate que o Senhor Jesus teve lá com os fariseus e os religiosos da época dele. Mas nós não vamos fazer isso, porque eu preciso concluir o raciocínio dessa passagem aqui, que o apóstolo, preocupado com as pessoas, né, os cristãos da época que estavam sendo perseguidos e por conta dessa perseguição, que estava ferrenha, estavam perdendo tudo, estavam sendo execrados, enfim, eles, com essa preocupação, ele traz para aqueles cristãos uma mensagem, até um pouco contundente, explicando para eles o que é viver com Cristo, tá certo? E que nós devemos desenvolver a nossa espiritualidade, não a nossa religiosidade, ok? Então, nós paramos aí no primeiro versículo, lá, 11, onde ele fala que a esse respeito ele teria muitas coisas para dizer, mas que estavam sendo difíceis de explicar, porquanto os cristãos da época ali estavam sendo tardios em ouvir. Fazendo um paralelo com o tempo que nós vivemos, não é diferente, as pessoas vão nos lugares, vão escutar mensagens, como esta, por exemplo, que nós estamos falando aqui, mas se a pessoa é tardia em ouvir, então é difícil para a gente chegar aqui e explicar. É difícil, vão acontecer coisas e a pessoa vai ficar em conflito. E difícil de explicar, porque ela é tardia em ouvir. Mas nós já falamos sobre isso no outro vídeo. Eu aconselho você dar uma chegada no vídeo anterior para você poder ter uma visão melhor aqui e as coisas fazerem mais sentido nesse vídeo aqui e nos outros que vamos fazer. Tá bom? Versículo 12, ele diz assim, ó. Com efeito do quê? O efeito de ser tardio, de não dar ouvidos, ser uma pessoa tardia em ouvir, vai ouvir só depois do problema, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então isso aqui é profundo, isso aqui tem uma profundidade que a gente deve explorar para a gente poder entender se isso também não está acontecendo conosco, se não está acontecendo com a gente, ok? Por exemplo, com o efeito de a gente ser tardio em ouvir, quando nós devíamos ser mestres, o que o mestre faz? O mestre é aquele que ensina. Quando você já deveria estar ensinando outras pessoas, né? Você ou nós, né? Atentando ao tempo decorrido, ele fala ainda, atentando ao tempo decorrido, ou seja, pelo tempo que você já escutou tantas mensagens, pelo tempo que você tem de caminhada com Deus. Nós não estamos nem falando de pessoas que estão ouvindo pela primeira vez. Você já ouviu o Evangelho. Nós estamos, com certeza, falando com pessoas que estão até afastadas de Deus, né? Com o tempo que você conhece, quando você deveria ser mestre. E não só quem está afastado, quem está no caminho. Mas sabe quando a pessoa pega está naquela fase horrível, né, de só reclamar? Ah, mas isso, aquilo, murmurar. Né? Ao invés de estar murmurando, você deveria estar desenvolvendo, crescendo na sua vida espiritual, para que você pudesse até ensinar outras pessoas. E ensinar outras pessoas, nós não estamos falando aí de título, de ocupação de um cargo dentro de uma denominação. Não estamos falando disso. Você devia ensinar pessoas que param na sua frente, pessoas que têm conflitos, questões, dúvidas, perguntas, não entendem o que está acontecendo e as pessoas estão vivendo assim, sabe, de uma forma ruim. E você poderia estar ensinando essas pessoas, dando exemplos seus, ainda que de problemas superados, né, mas também das palavras do Evangelho. Quando deveríamos ser mestres, atentando ao tempo decorrido, né, como diz aqui, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo.
Então, moral da história, quando era para a gente estar ensinando, a gente tem necessidade novamente de que alguém nos ensine. Tudo outra vez, sempre aquela coisinha, sempre aquele básico. A gente não se aprofunda. Continuamos sendo aquelas pessoas superficiais, rasas. O que se sabe de Deus é sempre, morreu na cruz por mim. Mas por que ele morreu? Qual é a mensagem da cruz? Qual é a mensagem do Evangelho? Então isso vai cansando, a pessoa vai ficando, não tem novidade, não muda. Mas por que não se aprofunda? Por que não se aprofunda? Porque não é tardia, a pessoa é tardia em ouvir. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, tem necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Sabe, quando você se aprofunda, quando você não é tardio em ouvir, você é pronto para ouvir. Você é pronto, você escuta e você já vai se posicionar. Bom, se Deus falou isso comigo, se eu fui tocado aqui dessa forma, Deus não fala nada com ninguém que ele não requeira uma atitude. Deus não fala as coisas pra gente só pra gente ficar sabendo. Agora eu fiquei sabendo. Agora entendi. Para adquirir só conhecimentos. Não, Deus ele nos fala, nos revela as coisas para que nós venhamos tomar atitudes, para que nós venhamos nos posicionar, né? Requer uma ação, né? Enfim, mas as pessoas são tardias, então as pessoas nunca vão conseguir compreender os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ela não tem aquele discernimento de saber assim, por exemplo, está numa situação e, sei lá, alguém te afronta ou fala uma besteira ou tenta te colocar uma dúvida, enfim. E aí você não tem o discernimento de saber que aquilo ali não é Deus. Você não tem o discernimento, por exemplo, de compreender que aquela mensagem ali é uma mensagem coach, não é uma mensagem espiritual do Evangelho. Sabe? Você não consegue perceber. Por quê? Porque você não se aprofundou em conhecer o teu Deus. O que você tem na visão aí sobre Deus é que Deus tem que resolver seus problemas, que Deus tem que te abençoar. É sempre isso. Receba a bênção. Aí a pessoa, ai meu Deus, recebo. Mas o que é bênção para você? Bênçãos são só problemas resolvidos, coisas adquiridas, o bem-estar. Eu já não estou muito bem, eu vou, sei lá, acho que eu vou orar para Deus, para eu receber assim paz. Então Deus fica só, hoje eu estou angustiado, quero paz. Hoje eu estou atribulado, quero certeza. Hoje eu estou com dúvida, eu quero, sabe? Aí Deus fica só para, não. Nós somos pessoas que vivemos nesse mundo, estamos sujeitas a passar por tudo. Entende? Bom, mas já falando sobre isso, o problema aqui que o apóstolo fala é que assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha só, nos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, amanhã a gente vai falar sobre isso, o leite e o alimento sólido. Então, só recapitulando aí, quando a gente é tardio em ouvir, essa era a preocupação. Os cristãos estavam ali desanimados, já querendo voltar, alguns até voltando para o judaísmo. Eu não estou falando aqui de uma questão étnica, tá? Estou falando de uma questão cultural, religiosa. Estou falando de práticas religiosas, tá? Eram pessoas que seguiam ali as práticas judaicas, mas que quando se converteram a Cristo, compreenderam que aqueles cerimoniais todos já não cabiam, né, por conta do que Cristo fez na cruz. Já fizemos estudos aqui para falar sobre isso também, tá? Então, eles estavam já desanimados, porque eram tardios em ouvir, né? E, com efeito disso, eles tinham necessidade de que alguém ensinasse outra vez, quando eles deveriam estar ensinando. Ou seja, não houve um progresso, tá certo? E aí eles se tornaram pessoas como necessitadas de leite e não de alimento sólido. Amanhã a gente vai falar sobre isso, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, compartilhe o vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like se te ajudou, tá certo? E amanhã a gente vem dando continuidade a isso aqui, tá bom? Espero poder ter te ajudado. Medita nisso, medita nesses pontos que nós tocamos aqui. Quando eu não posso mais perder tempo, eu tenho que ganhar meu tempo, eu tenho que... O que eu estou fazendo com a palavra que eu estou escutando? Medita nisso. O que você vai fazer com o que você está aprendendo aqui no Culto Racional? Tá bom?
Forte abraço, amanhã a gente volta.